Então vamos lá, rapaziada. Mais um Valadão da Fiel aqui, agora sobre Corinthians e Cruzeiro. A quinta vitória seguida do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que já está ali almejando, tá? Almejando. Deixa eu fazer aqui um negócio aqui. A liberta, malandro. Olha, eu preciso mostrar isso aqui, cara. Meu Deus. O ano começou um cacete e terminou. Olha aqui a classification. Olha aqui a classification, olha. Começou um cacete, olha, já estamos aqui em nono, não cai mais. Olha só. Não cai mais. Esquece. Com essa quantidade de ponto aqui, Corinthians não cai mais. Então agora a nossa briga é daqui pra cima, malandragem. É daqui pra cima. Temos jogo hoje pra ver. Temos Vasco da Gama e Inter. Torcer pro Inter vencer do Vasco, pra empurrar o Vasco mais pra trás. E também temos que torcer aqui pro Fluminense também levar uma chibata. Fluminense e Fortaleza. Torcer pro Fortaleza dar uma peia no Fluminense, que aí fica tudo em casa, beleza? Então esse aqui é a classificação atual. 5 vitórias, tudo verdinho. Nenhum time tem tudo verdinho. Só o porco. O porco, porque ele é todo verde, asqueroso. Eu não gosto, já não gostei desse. Muda essa porra pra preta e branca aqui, desgraça. Muito bem. Então o Coringão conseguiu mais uma vitória contra os reservas do Cruzeiro. E não é motivo para se comemorar. A vitória é motivão para se comemorar, tá? A performance do time é que eu deixaria um pouco a desejar. Eu achei que o time jogou bem abaixo do necessário, do que a gente gostaria, mas é aquilo que eu já falei sobre Corinthians. Corinthians é um time de trocação aberta e franca, tá? O Corinthians não é um time de construção, não é um time de controle, não é um time... O Corinthians é um time que vai até o final do campeonato levar pancada para poder fazer gol. É assim que funciona, tá? O Coringão foi com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, André Carrejo, Raniel, Breno Bidon, Garro, Yuri Alberto e Memphis. Beleza? O Cruzeiro veio com o time praticamente todo reserva. Só esse Barreal aqui, que é o titular absoluto, porque ele joga pra cacete também, ele é chato pra caralho. Esse Kaique também aqui, o lateral, é muito bom, tá? Mas é o que aconteceu, vamos lá. O Corinthians entra numa formação que é aquele 4-3-1-2, aonde o Garro é mais um atacante do que o meia, né? Você vai ver o Garro pouquíssimas vezes durante a partida, principalmente durante o primeiro tempo. No segundo ele começou a voltar um pouco mais. Durante o primeiro tempo, passar do meio de campo para receber bola. Garro, Memphis e Yuri ficam muito tempo adiantados. Quem volta mais para receber bola, na verdade, é o Memphis. O Memphis recebe mais bola atrás da linha do que o Garro. E isso é uma coisa que mudou muito no jogo dele desde que ele veio para o Corinthians. A necessidade de ter que sair dessa zona aqui. Ele é um jogador que se habituou muito a jogar nessa zona aqui, nas pontas ou no meio, nessa região aqui onde está aqui, ó, entre Lucas Silva e o Fabrício Peralta aqui e o Zé Ivaldo e o Jonathan Jesus. Então essa zona aqui foi aonde o Memphis se adaptou para jogar melhor. Ele já foi ponta nos dois lados e tal. No Lyon ele era muito bom como ponta, no Barcelona ele jogou como ponta, no Manchester ele jogou como ponta. Já no Lyon e no Atlético de Madrid ele começou a se centralizar mais, beleza? Então aqui e na seleção da Holanda é onde ele brilhou, aonde ele é vice-artilheiro da Holanda, com chance de ser convocado em março. Parece que o técnico o Ronald Koeman vai vir ao Brasil para ver um jogo do Memphis ainda esse ano, já com o objetivo de convocar ele para março, que tem data FIFA em março, tá? Ele tá fisicamente muito aquém, tá? E teve um detalhe muito ruim desse jogo, que é típico de CBF, que não tem explicação e não tem motivo, tá? Não tem motivo para que as coisas continuem como estão. Mas a gente tem que conversar sobre isso também, tá? Novamente a CBF, o Cruzeiro pediu mudança de data do jogo, né? Por causa da final da Sul-Americana, pediu a mudança de data desse jogo para uma data anterior. A CBF meteu o jogo às 11 horas da manhã, beleza? Poderia ter feito isso, botado o jogo na sexta, podia ter botado o jogo... Sexta-feira vai ter a rodada do Brasileiro, né? Podia ter posto o jogo hoje, sabe? Não, botou o jogo 11 horas da manhã com calor de 32 graus, 11 horas da manhã, que é um horário que não é apto de nenhum desses jogadores a jogar em alto rendimento, certo? Então, todos os jogadores, o jogo inteiro foi um jogo de baixa intensidade. A partir da metade do primeiro tempo, a intensidade caiu muito. Inclusive o próprio juiz.
O seu doutor juiz aqui, como é que é o nome dele? Não vai aparecer aqui não, do nome do árbitro? Se aparecer aqui, beleza, se não aparecer, ok. Mas o próprio árbitro começou a marcar falta atrás de falta, atrás de falta, atrás de falta, para poder descansar. O árbitro tava com um palmo de língua para fora. Tá bom? Tu imagina os jogadores, tudo bem? Então, isso gerou desconforto, gerou reclamação. Por exemplo, o Memphis saiu no final da partida, foi chamado para dar entrevista e falou: velho, nunca na minha carreira eu joguei 11 horas da manhã, nunca na minha carreira eu imaginei que seria possível e necessário que um clube de futebol tivesse que se submeter a um jogo às 11 horas da manhã debaixo desse sol, certo? É ruim para os jogadores, é ruim para a arbitragem, é ruim para os torcedores, foi a palavra dele. Cara, eu se fosse torcedor ia curtir esse horário, tá? Final de semana, vai ali, porra, de manhã, antes de entrar no estádio, porra, vai ali na padoca, mete um rango, vai pro estádio, tusco do Dudu, vai Corinthians, gol, é nós, campeão. Aí nós sai e vai pra onde? Pra padoca bater um segundo rango. Eu, como torcedor, não ia achar ruim. Mas eu já joguei bola, você já deve ter brincado, jogado bola na vida, feito qualquer tipo de esporte debaixo de um sol de 11 horas da manhã. E você sabe que é uma bosta. Você sabe que o negócio vira zoeira, você não consegue render. E ainda mais o estilo de jogo do Corinthians. O Corinthians tem um detalhe que ficou muito claro nesse jogo contra o Cruzeiro. O Corinthians não sabe segurar jogo. Ponto. Ponto. O jogo do Corinthians é pegar a bola, passar rápido para esses três de ataque e resolver. Tanto é que os 2 gols do Corinthians saem em jogadas assim. O Corinthians rouba a bola, sai em velocidade. No primeiro gol, o Garro bateu para trás. Se eu não me engano, foi o Zé Ivaldo. Zagueiraço, tá? Jogou muito ontem. Zé Ivaldo rebateu a bola pra frente da área, tirou do jeito que ia dar, porque a bola tava no pé do Yuri aqui para fazer gol. A bola sobrou pro Memphis, aí o homem fez um golaço, né? Aí foi foda, velho. O cara, velho, já recebeu a bola matando, tirando da frente da zaga. Chegou em velocidade, deu um porrelhão no canto aqui, ó, no ângulo, quase no ângulo, vai. Porradão, golaço do Memphis, beleza? E a segunda jogada, novamente o Corinthians sai em transição e velocidade. Isso, quando o Ramon Dias falou que ia ser treinador, que o Corinthians contratou o Ramon como treinador, a primeira coisa que eu fui pesquisar, como é que joga Ramon Dias. E Ramon Dias gosta de jogar em transição. Eu já falei isso algumas vezes aqui, vou repetir. O que é transição? É sair rápido da defesa pro ataque. O mais rápido possível. Pega-se a bola da defesa e vai pro ataque. Tá aí a explicação do porquê que o Corinthians joga com essa linha de 3 aqui atrás, protegendo para esses 3 aqui terem liberdade. Eu não gosto de um time que se defende só com 7 jogadores. Tá? Eu acho que um time hoje precisa se defender com mais do que 7 jogadores, porque os oponentes atacam com mais do que 7 jogadores. Mas eu não posso negar que o Corinthians está conseguindo resolver sua vida depois da chegada desse camisa 94 maravilhoso Muso Memphis Depay. É outro time depois que ele chegou. Mesmo que na chegada dele ele estava fora de forma, que não conseguia jogar metade de um jogo, que tinha dificuldade de dominar a bola, de dar passe, de tomar decisões, ele está melhorando, ele está crescendo e está se tornando hoje o jogador mais decisivo que o Corinthians tem com a bola no pé. Posso estar falando besteira, vocês podem falar, o Yuri Alberto tá metendo gol atrás de gol, já é vice-artilheiro do campeonato, concordo, beleza? O Yuri tem os seus momentos de decisivo também, mas quando a bola chega no pé desse cara aqui é muito diferente, tá? É muito diferente. E quando ele tá bem no início do jogo, se esse cara tiver 1, 2 chances no começo do jogo, ele vai encaixar uma, velho. É impressionante a capacidade de finalização de Memphis, beleza? Não posso também desconsiderar Rodrigo Garro, que é o cara que faz esses 2 aqui receberem bola final, né? Aquela bola final, a bola que vai chegar. Tanto que o cruzamento que sai daqui sai do Garro, que está acostumado a jogar no meio, ele vem para a esquerda, cruza para o meio, a bola é rebatida para frente da área e o Memphis mete o gol. Beleza? O segundo gol do Corinthians é a prova extrema e suprema de como o Corinthians é feito para jogar na base da porrada. Tá? O Corinthians veio tomando pancada. Minto. Até os 25 do primeiro tempo, o Corinthians massacrou o Cruzeiro. O Cruzeiro estava perdidão. Depois teve a pausa para hidratação. O Corinthians caiu muito, o Cruzeiro melhorou muito o jogo, tá? Mudou muito o estilo de jogo, começou a trabalhar um pouco diferente. Você viu que faz diferença. Mas o que aconteceu? André Ramalho roubou uma bola aqui e veio entregar a bola pro Yuri aqui. Ele roubou a bola aqui, atrás do meio de campo praticamente.
e veio entregar a bola pro Yuri aqui numa arrancada bizarra. Bizarra, numa velocidade absurda. André Ramalho deu uma arrancada, o cara tava machucado até outro dia. O que estão botando na água dos caras aí? É trembolona, hein? Arrancou, tocou pro Yuri, nos antigos, no bom e velho Yuri que a gente conhece, ele chutaria essa bola bateria num pé do zagueiro, ia pra fora, ia pra cima do gol, ia na mão do goleiro, voltava na cara dele, ele caía duro no chão, enfiava a bunda, se lascava, mas não! Na atual fase de Yuri Alberto, onde tudo dá certo, o chute dele bateu no pé do zagueiro e foi para dentro do gol sem chance de defesa para o goleiro Anderson, que foi um bom goleiro, tá? Defendeu umas bolas do Memphis aqui, xarope. Então, o Corinthians abriu 2-0 com 15 minutos de jogo e poderia ter feito mais pelo menos 2 gols dentro desses 25 minutos. Que eu falei que foi domínio total do Corinthians. Fácil, cabia mais 2 gols. Beleza? Esse Zé Ivaldo salvou um gol na cara do Mateuzinho, tá? O Anderson salvou o gol do Memphis também. Com 3 minutos de jogo, o Corinthians já tinha chutado aqui, o Anderson já tinha feito, o Zé Ivaldo tinha feito uma salvação milagrosa aqui, e o Memphis já tinha metido uma bola no canto aqui do Anderson já. Então assim, Corinthians dominou a partida dos 25 minutos. Depois entra naquele modo Corinthians de final de primeiro tempo, aonde o Corinthians, nesse jogo de trocação, é hora que o Corinthians tenta acalmar o jogo e não sabe. O Corinthians começa a trocar passe, erra passe, dá bola pro Cruzeiro, Cruzeiro vai para ataque e chega perto do gol. Aí o Corinthians recupera a bola, tenta trocar passe, não consegue, perde a bola, vem o Cruzeiro. E foi assim até o início do segundo tempo. O Corinthians tomando porrada atrás de porrada. No finalzinho da partida, o Yuri sai machucado, tá? No intervalo ele saiu machucado, ele sentiu uma dor na parte posterior da coxa, não conseguiu segurar a partida até o final. Cara, pro Yuri não aguentar jogar um jogo até o final, porque alguma coisa foi séria, isso é preocupante, tá? Porque o próximo jogo é contra o Vasco e a gente pode ir pro jogo sem Yuri e sem Memphis, e isso é preocupante. O Memphis eu vou explicar por quê, e o Yuri porque pode estar lesionado, tá? Então o Yuri, o Corinthians vai jogar contra o Vasco em casa, brigando por essa posição mais alta na tabela. O Vasco tá uma bagunça, mas a gente nunca sabe, né? O Corinthians é sempre capaz de fazer feitos históricos em sua casa para entregar jogo para os outros. Então vamos lá. Memphis foi o craque da partida disparado, não tenho o que falar. Mesmo que no final da partida ele começou a errar muito, tá? E ele teve cãibra, ele saiu com cãibra, tá? Acho que foi o Luiz que perguntou se ele teve alguma lesão e tal. Ele tá sempre com uma faixa no tornozelo ali, né, Luiz? Mas o que aconteceu com ele? Ele saiu com cãibra no final do jogo, tá? E aí, no intervalo, entrou o Thales Magno no lugar do Yuri, que não fez muita coisa, cara. O Thales Magno teve uma chance, tá? No meio da partida, durante a partida, uma chance que foi criada pelo Breno Bidon, antes do Breno Bidon ser substituído, que fez uma boa partida, tá? O Breno Bidon, eu não gosto dessa formação aqui com Breno Bidon, Raniel e Carrijo, porque esses dois, Breno Bidon e Carrijo, não são volantes de ofício. Eles são jogadores de meio de campo que ajudam na marcação, e isso deixa o time muito exposto. Tanto é que num dia bom, o Raniel vira ídolo porque começa a dar carrinho e só vai. É um carrinho para cada lado, que ele é o rei do carrinho, adora um carrinho, começa a distribuir carrinho e aí começa a aparecer notas melhores pro Raniel. Mas eu acho a nota do Breno Bidon deveria ter sido melhor. Ele não desarmou muito e tal, mas o SofaScore é número, não é percepção de partida, né? E na minha percepção, o Breno Bidon jogou muito melhor do que aqui, tá? Do que aconteceu, do que essa nota aqui. Ele foi muito melhor, podia ter dado a nota 7, porque ele criou várias situações, ele levava a bola com qualidade aqui pro Carrijo, pro Garro, pro Memphis e pro Yuri Alberto. Várias vezes o Breno Bidon trouxe bola no ataque para esses três aqui. A bola sempre chegava dele pro ataque, e na maior parte dos ataques do Corinthians saía do Breno Bidon para cá. Tá, Raniel não jogou mal, fez o que tinha que fazer, deu chapéuzinho, cacete, né? Inacreditável. André Carrijo jogou nada, então esse trinca de meio de campo aqui, só o Breno Bidon realmente se destacou muito, tá? Mas aí o Breno Bidon saiu junto com o Raniel para entrar do Alex Santana e do Coronado. O que aconteceu? Com essa nova formação aqui, o Alex Santana ficou mais preso aqui atrás, só que o Corinthians começou a ter mais saída de bola. O Raniel é horripilante na saída de bola, horripilante. E o André Carrijo começou a fazer a bola chegar... o André Carrijo não, o Alex Santana começou a fazer a bola chegar... O que aconteceu? O Corinthians se enfurnou aqui atrás e começou a tomar porrada do Cruzeiro, tá? O Raniel começou a ficar meio inútil, porque o Corinthians é um time que está acostumado a ter um volume de ataque contra, mas consegue sair com qualidade. E essa qualidade estava
tinha se acabado, porque o Breno Bidon estava morto já, ele não aguenta fisicamente, André Carrillo não jogou nada, e o Raniel estava muito preso aqui, ele virava quase um terceiro zagueiro aqui, né? Junto com o Gustavo Henrique e o André Ramalho. Então isso aqui atrapalhou muito o desempenho do Raniel. E quando entrou o Alex Santana, que ele começou a ocupar esse espaço, e o Alex Santana é muito mais móvel, o Coronado, que entrou jogando muito bem, deu uma dinâmica completamente diferente para o meio de campo, porque o Breno Bidon fica muito preso nessa área e o Coronado roda aqui tudo. Então facilitou muito, por exemplo, o Rodrigo Garro, que não precisava ficar tanto enfurnado aqui no meio da galera. O Rodrigo Garro podia flutuar mais, porque o Coronado também flutuava mais. Com o Breno Bidon preso só desse lado, o Coronado ficava, o Garro ficava preso nessa área aqui, porque o Breno Bidon já estava ocupando essa área, certo? Então, quando o Alex Santana entrou, que deu mais movimento para o time, e o Coronado, que mexeu no campo inteiro, o Coronado agiu no campo inteiro, tá? E entrou muito bem, tá? Eu acho que ele pode ser opção nesses jogos mais que o Corinthians precisa rodar mais a bola, fazer a bola correr mais. O Coronado é a melhor opção, por mais que o Breno Bidon seja um jogador aí que o Ramon goste muito, seja mais novo. O Coronado, quando entra nessa função aqui, ó, de se mexer para ajudar esses três aqui, o Coronado joga muito, não é à toa que a nota dele foi muito alta. Ele participou de passes para tentativa de gol, fez jogada, chutou pro gol, ele entrou muito bem. O Charles entrou no lugar do André Carrillo, e aí o que aconteceu? O Charles ficou mais aqui nessa área e o Alex Santana ficou mais nessa área. Então eles dividiam essas duas laterais. A gente ficou com dois volantes. E aí soltou o Garro. Na hora que o Charles entrou, soltou o Garro. Aí acabou o Cruzeiro. Na hora que o Coronado e o Garro ficaram livres para jogar bola, o Cruzeiro afundou. O Cruzeiro não conseguiu criar mais nada. O jogo ficou no domínio do Corinthians, que estava todo mundo morto e cansado. Ganhou quem ficou com a bola mais tempo no pé no final do jogo, que foi o Corinthians. No final da partida, o Memphis saiu com cãibras, tomou um cartão amarelo, está fora da próxima partida. Isso é péssimo, tá? Ele fala que não, mas a gente conhece macaquice de jogador, né? Macacais. Ele foi tentar fazer um gol aqui, ele perdeu um gol na cara aqui, saiu com cãibra. Aí ele saiu com cãibra, ele voltou para dentro do campo, e aí quando foi uma falta pro Cruzeiro aqui na intermediária, ele se jogou no chão para frear a partida. E aí a bandeirinha lá falou que ele tinha voltado pro campo e se jogado no chão. O juiz foi lá e deu um cartãozinho. Ele fala que não, mas a gente conhece, né? A gente sabe como é que funciona. Ele jura, ficou puto, ficou irritado, falou que não, que ele esperou a bola parar, o jogo parar para ele cair no chão, que tal, que não foi por maldade, que ele realmente estava com cãibra, mas ele podia ter feito isso fora do campo. Então eu não vou ficar defendendo o jogador aqui não, né? Se ele tivesse reclamado fora do campo, ele teria se recuperado ali fora do campo mesmo. Ele fez questão de entrar dentro do campo, parou a partida, tomou um cartão amarelo. Eu nunca vi isso acontecer, mas tomou o cartão amarelo. E aí está fora da próxima partida, Memphis Depay, por um terceiro cartão amarelo. Beleza? Aí entrou o Pedro Raul no final da partida no lugar dele, que ele já não estava mais nem andando. Tá? Entrou o Pedro Raul, que não fez absolutamente nada, não teve nem tempo. Mas, palmas para o Memphis, esse cara revolucionou o Corinthians. Tá? O jogo do Corinthians, que é aquele desespero de três atacantes, o Corinthians só pode jogar se for com três atacantes, tem que ter pontas, o Yuri Alberto é centroavante. Pronto, acabou essa parada. Agora o Corinthians é um time muito mais perigoso, muito mais agressivo, muito mais ofensivo, que joga sempre em velocidade, o que é muito ruim. O tanto de bola que o Corinthians entregou para o Cruzeiro nessa partida não está escrito. E isso tornou o Cruzeiro um time perigoso. Tanto que o gol do Cruzeiro nem foi assim um golão, foi assim uma jogada trabalhada. O Cruzeiro, o Kaique, esse moleque aqui, ó, camisa 6, joga bola pra cacete. Pegou uma bola, chutou de fora da área, bateu no André Ramalho, desviou e foi pro gol. E depois acabou. O Cruzeiro não fez mais nada, mas o Corinthians também não fez mais nada. E aí o Corinthians ficou se arrastando no campo até o final do primeiro tempo. No segundo tempo teve essas mudanças táticas aqui. O Memphis já não estava mais aguentando, mas ainda é um cara chato. Ele se mexe muito nessa região aqui, ó. Nesse canto aqui, ele se mexeu demais e atrapalhava demais a marcação. Yuri saiu machucado, esperamos que ele volte inteiro. E o Corinthians, que não fez a melhor das partidas, foi eficiente nos primeiros 15 minutos, meteu 2 gols. E aí o resto do jogo foi suportar um pouquinho de pressão e depois dominar a partida e levar o jogo até o final com mais uma vitória, nos colocando na 9ª colocação, ainda na espera de Vasco e Inter.
e Fluminense e Fortaleza, sendo que esse jogo aqui não vai interferir no posicionamento do Corinthians, mas esse vai. Então, vascaínos de plantão, infelizmente terei que torcer contra vocês. Nada pessoal, nada contra, não tenho problema nenhum com o Vasco, que não seja a posição do meu time no campeonato, certo? Se o Vasco perder, o Corinthians permanece em nono colocado. Se o Vasco ganhar, o Vasco vai para 46 e empurra o Corinthians para a 10ª colocação, tá? Próxima partida do Corinthians, Corinthians e Vasco. Depois o Corinthians pega o Criciúma fora de casa, pega o Bahia em casa e pega o Grêmio fora. Todos os jogos são passíveis do Corinthians. Ó, o Bahia, o tanto de derrotas seguidas do Bahia. Ó. Mais um jogo que o Corinthians, mais uma vez o Corinthians é passível de ganhar todos esses jogos até o final. O Corinthians tem time e desempenho para ganhar de todos os times no final. Vamos pegar o Vasco agora provavelmente com Thales Magno e Romero, ou Thales Magno e Yuri, certo? No ataque. Mas o Corinthians tem todas as possibilidades de continuar vencendo aqui e terminar aqui perto aqui dos 50 e poucos pontos aqui. Se o Corinthians fizer só mais 4 partidas, né? São mais 4 jogos para terminar, são 12 pontos. O Corinthians pode terminar com 56 pontos. Se terminar com 56, acho muito difícil o Corinthians não ir para a Libertadores. Beleza? Então esse é o sonho da gente. Acho que a Sul-Americana já está garantida, mas a gente ainda tem o sonho da Libertadores. Beleza? Então é isso, meus queridos. Vamos dar uma olhada nas próximas partidas do Campeonato Brasileiro para todo mundo ficar atento aí, ver o que vem pela frente. Além de Vasco e Inter e Fluminense e Fortaleza que fecham o Campeonato Brasileiro hoje, nós teremos também sábado às 19h30 Juventude e Cuiabá, certo? Prognóstico aqui, Juventude. Botafogo e Vitória. Prognóstico. Ah, Botafogo, vocês estão... O Botafogo tá doido para entregar esse campeonato. Tudo bem, Atlético Mineiro e Botafogo na casa do Atlético Mineiro. Confusão, briga, deu uma confusão. Esse estádio do Atlético Mineiro tem que ter interditado por um tempinho aí pra galera rever as questões de segurança. Todo jogo que dá merda pro Atlético tá porradaria lá. Corinthians e Botafogo e Vitória. Acredito na vitória do Botafogo. O Botafogo tá tomando uns sustinhos aí, precisa vencer. Atlético Goianiense e Palmeiras não preciso nem dizer. Palmeiras vai levar essa, não consigo imaginar o Palmeiras perdendo. São Paulo e Atlético. Pelo que o Atlético tem apresentado de futebol, eu acho que dá São Paulo aqui. Coringão e Vasco, 4 da tarde de domingo. Eu tenho que torcer pro Corinthians, não tem jeito. Inter e o Corinthians tem que levar esse jogo. Não tem a opção de empatar. Tem que vencer. É disputa direta. Inter e Bragantino da Inter, não tem conversa aqui. Bahia e Atlético Paranaense, apesar do Atlético ter ganho agora, ganhou do Atlético Goianiense, então não conta. Vai dar pra mim, acho que o Bahia ganha, mas tem que torcer pro Atlético Paranaense. Fluminense e Criciúma tem uma cara de empate esse jogo, uma cara de empate. Fluminense não vence de ninguém. Deixa eu ver como é que tá a campanha do Fluminense aqui. 2 vitórias, derrota, empate, derrota. Então o Fluminense tá em uma pequena queda, né? E nós temos Fortaleza e Flamengo, que vai ser jogão, tá? Esse jogo aqui vai ser maneiro de ver. Fortaleza e Flamengo vai ser um jogo divertido de se ver, tá? Só que a rodada é escrota, né? Olha só, tem jogo no sábado, tem jogo no domingo, tem jogo na terça, os bagulho assim que só a CBF consegue fazer, tá? Então essa é a 35ª rodada, acredito na vitória do Corinthians. O Corinthians chegaria aí aos seus 47 pontos, né? Igualaria aqui o Cruzeiro, empataria com o Cruzeiro aqui em número de pontos. Pode ser que passe o Bahia, pode ser que o Bahia passe, mas o Corinthians deve terminar nessa faixa aqui entre 7º e 8º colocado. Se tudo der certo pro Coringão, nós terminamos entre o 7º e o 8º colocados aqui, porque nós temos bons jogos pela frente contra times que estão brigando diretamente conosco. Beleza? Então é isso, rapaziada. Essa foi a revisão do nosso Campeonato Brasileiro. Agora vamos